Vou dar para você uma matéria que explica que o Bolsonaro tem mais ações no TSE e que estão em julgamento ainda e vão ser julgadas essa semana, que podem deixar o mito ainda mais inelegível. Tem como, Rony? Tem. Como que fica mais inelegível? Se ele tá inelegível agora, pode ser que ele invente algum recurso, alguma coisa, esperneie e acabe essa inelegibilidade. Eu não sei se o processo dele já se findou, né, sobre o primeiro, onde ele foi determinado como inelegível, mas havendo outros processos independentes, faz mais segura a definição de inelegibilidade dele, porque por mais que um processo seja revertido, tem os outros, né? Então eu vou mostrar para você essa matéria agora aqui, publicada pelo G1, tá aí na sua tela já. Ó. O Ministério Público Eleitoral defende inelegibilidade de Bolsonaro em outras 3 ações de investigação no TSE. Tá aqui, ó, o MPE, neste domingo, dia 15, defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja declarado inelegível por abuso de poder político e econômico, além da conduta proibida a agentes públicos nas eleições. O Ministério Público Eleitoral apresentou as chamadas alegações finais em 3 ações de investigação contra o Bolsonaro do PL e seu candidato a vice também, o Braga Neto. As alegações finais são a última etapa da tramitação antes do julgamento do plenário da Corte Eleitoral. O documento é assinado pelo vice-procurador-geral do Ministério Público, o Paulo Gustavo Gonet Branco. O caso do Bolsonaro, né, desses casos, esses julgamentos, se refere à disputa presidencial do ano passado, por óbvio. Nesses processos, o TSE investiga a conduta de Bolsonaro e de Braga Neto nos atos do último 7 de setembro de 2022, o último da sua safra, né? Quando o Bolsonaro comemorou o bicentenário da independência em eventos em Brasília e no Rio de Janeiro. As ações sustentam que houve, naquele caso, um uso eleitoral dos eventos para a promoção da candidatura dele. O primeiro investigado, o Bolsonaro, preenche todos os pressupostos para aplicação da pena de inelegibilidade em decorrência do juízo de procedência que os pedidos formulados iniciais merecem. Quem falou isso foi o Paulo Gonet Branco, o procurador-geral eleitoral. Para o Gonet Branco, no entanto, não há provas da participação do Braga Neto nas irregularidades. Por isso, o caso contra ele deve ser arquivado. Entendi agora. Então, o procurador-geral eleitoral, ele defendeu, ou seja, a acusação pública defende que o Bolsonaro é culpado sim, que deve ser determinado inelegível. Já o Braga Neto, não. O que, na verdade, eu custo entender, né, uma vez que o Braga Neto estava sempre com o Bolsonaro. Mas, enfim, não há ele explica aqui. Não há prova da participação do candidato a vice-presidente, Walter Braga Neto, nos fatos narrados, nem na sua anuência a ele. O investigado, por isso, não pode sofrer a pena de inelegibilidade pelo abuso de poder político. Eu não vou querer teimar contra uma análise técnica do Ministério Público Eleitoral, mas pergunto para você, acha realmente que o Braga Neto não apoiava isso aqui que o Bolsonaro fez, ou não manifestou públicas declarações de apoio a isso aqui? Eu, particularmente, acho que, ainda que tímidos, os apoios deles estão registrados em vídeo. Tá? Ele falou lá, o pessoal aguardado lá de fora, que algo ia acontecer, mas o procurador disse que não. Para o vice-procurador-geral eleitoral, houve apropriação da estrutura do Estado para uso que não atende a esse interesse público. Ou seja, o Bolsonaro se apropriou do uso da máquina nesses feriados para poder promover sua campanha, o que foi, assim, inegavelmente executado. No caso, se observa uma apropriação dos segmentos da estrutura administrativa do Estado, com desvirtuamento de atos oficiais comemorativos de data de singular relevância simbólica no calendário. Foi o que eu acabei de explicar em palavras mais simples. Ele ainda fala o seguinte: a interferência desses atos sobre a lisura do pleito é inequívoca, ou seja, não dá para teimar que o Bolsonaro fez com toda aquela exposição pública causou de fato um impacto no resultado das eleições, mesmo que não tenha sido levado à vitória. E ele explica com o favorecimento da candidatura dos investigados, ou seja, um impacto positivo para o Bolsonaro e para o Braga Neto. E isso em detrimento, é claro, dos seus concorrentes, impacto negativo para o Lula. O próprio modo de conduzir a captação do evento cívico pela campanha é, em si,
suficientemente vexativo e apto para assinalar o elemento em exame de gravidade. Então, complementou a explicação do Ministério Público. No Tribunal Virtual do TSE está sendo julgado o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão da Corte Eleitoral que o tornou inelegível por 8 anos. Isso por abuso de poder econômico e também por uso indevido dos meios de comunicação. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, ele votou contra, pela rejeição do recurso da defesa de Bolsonaro. E os ministros do TSE, Nara, têm até o dia 28 de setembro, às 23 horas e 59 minutos, para registrarem os votos no sistema eletrônico do tribunal. Além da sanção de inelegibilidade, o Ministério Público Eleitoral defendeu a aplicação de multa por conduta proibida ainda a ser calculada. Muito bem, então essa é uma das notícias que eu teria para mostrar para vocês. Tem algumas outras aqui também. É a mesma coisa, tá? É basicamente a mesma coisa, lembrando dessas ações, mas aqui reafirmando a data. Inclusive criando aqui uma observação, a de que Lula também será julgado. Tá aqui, ó. O TSE julga ações contra Bolsonaro e Lula nessa semana. A corte retoma a análise de 3 processos contra o ex-presidente no dia 17 de outubro, ou seja, acho que na quarta-feira, é isso? 17 da terça-feira. É previsto o julgamento de 2 ações contra o petista no mesmo dia. Então vai ter Bolsonaro e Lula no TSE, na boca do Xandão, no mesmo dia. Sabe onde? Dou um doce para você adivinhar onde é que você vai assistir tudo isso. É claro, você vai assistir aqui no canal conosco, porque se tiver vídeo, a gente transmite. O TSE julgará nessa semana as AIGs, Ações de Investigação Judicial Eleitoral, contra o ex-presidente Bolsonaro e o tripresidente Lula. Ao todo, o petista responderá a 4 ações e o Bolsonaro é alvo de 15 ações. É lógico que essas 15 não serão julgadas todas de uma vez. O Bolsonaro, ele entrou com várias ações contra o Lula, por razões assim, as mais estapafúrdias. Não significa que seja procedente. Eu acho que nada de mais grave vai acontecer e não tenho, de fato, objetivamente, quais são as alegações do Bolsonaro aqui para passar para você. Provavelmente estão naquela matéria aqui, ó, onde fala do Lula e do Bolsonaro. Amanhã eu trago para vocês, em um vídeo separado, quais são as alegações do Bolsonaro contra a campanha do Lula, Na época era só campanha. Então, galera, muito obrigado, um abraço, até mais e fomos. Tchau, tchau.